E aí galera, como é que estamos? Tudo bem? Tudo certo? Vídeo aula de hoje, olha o quadro aí, dá um look aí no quadro, dá uma verificada o que está rolando aí no quadro. Aqui na verdade são dados de uma aula onde eu ministro aqui na Universidade Regional de Blumenau, uma aula que eu ministro de bases metodológicas do condicionamento físico. E nessa aula temos uma abordagem teórica, conceitual, de algumas questões metodológicas de prescrição e aí vamos para a prática para fazer acontecer na prática aquelas abordagens teóricas e a partir da prática feita com os alunos, que eu chamo de vivências práticas, né? Geramos dados para voltar a analisar aqueles dados e interpretar aqueles resultados. E a videoaula de hoje vai ser justamente sobre o que está aqui no quadro, que depois da vinheta eu vou mostrar para vocês, que são dados que nós retiramos da vivência prática dos alunos para análise. Logo depois da vinheta, o Jefferson vai rodar agora a vinheta e a gente volta para descrever esse processo com vocês. Bom, galera, olha só, o que nós temos aqui? Vamos começar a analisar alguns aspectos. Vocês conhecem a equação 220 menos a idade? Aqui, ó, 220 menos a idade. Para que serve essa equação? Essa equação é extremamente utilizada, a Sociedade Brasileira de Cardiologia usa, várias pesquisas utilizam essa equação para estimar a frequência cardíaca máxima das pessoas. Então é uma frequência cardíaca teórica máxima quando eu obtenho aqui ou uma frequência cardíaca máxima estimada. Por que ela é estimada? Por que ela é teórica? Porque eu não estou medindo a realidade do esforço máximo do indivíduo, eu coloco a idade do indivíduo e a partir dessa equação eu defino a frequência cardíaca máxima dele. Então, por exemplo, se o indivíduo tem 20 anos, se o meu avaliado tem 20 anos, 220 menos 20, obviamente 200 batimentos por minuto, é a representação da frequência cardíaca teórica máxima dessa pessoa. Se a pessoa tem 30 anos, 220 menos 30, 190. 190 batimentos por minuto é a frequência cardíaca também teórica, estimada máxima dessa pessoa, né? Então essa é uma equação para estimar a frequência cardíaca máxima. Existem outras? Existem outras. Essa equação é dita de Carvonen. Só que ao investigar mais a fundo, nós chegamos à conclusão e vemos por trabalhos de pesquisa que Carvonen não construiu essa equação. Tem trabalhos mostrando, acreditando essa equação por um trabalho de Carvonen de 1957. Ao buscar esse trabalho de 1957, ler esse artigo de 1957, não tem em nenhum momento a exposição dessa equação. Nem o tema do artigo era a construção e desenvolvimento de equações preditivas da frequência cardíaca máxima. Então é uma equação que não se sabe muito bem onde ela surgiu, né? Tem vários outros artigos também questionando a origem dessa equação. Fato é que ela, para algumas pessoas, estima com qualidade, com boa acuracidade, para outras pessoas nem tanto, mas tem outras equações também no mercado que podem ser utilizadas, né? Quando eu falo mercado, eu falo que o pessoal está utilizando e no material científico também. Mas eu quero explorar essa equação com vocês porque a Sociedade Brasileira de Cardiologia usa e é a mais popular. E o que nós fizemos? Estimamos para a pessoa A, B e C, e aqui são os nomes, a letra inicial do nome dos alunos que fizeram os testes, né? O indivíduo que tinha começado com letra A, E e F. Então, por isso que está A, E e F aqui. E o que nós fizemos? Um teste máximo, progressivo máximo em esteira. Nós já gravamos várias videoaulas apresentando testes progressivos máximos na esteira. Basta procurar aqui no Treino em Foco ou no nosso site, se você está nos assistindo no site, ou no canal no YouTube, se você está nos assistindo no YouTube. Procurar por aqui testes de esforço máximo progressivo, vocês vão encontrar. Bom, o que acontece? Nesses testes de esforço máximo progressivo, a pessoa A teve uma estimativa, teve um valor real, não é estimativa, um valor real de 198 batimentos por minuto. Quanto que estava estimado para ele? 199. Então a diferença aqui entre estimar pela equação ou medir diretamente a realidade do esforço máximo e a competência máxima cardíaca em termos de frequência de batimentos, 198 contra 199. A diferença, um batimento apenas. Então para essa pessoa, para esse nosso acadêmico aqui da FURB, esse acadêmico ele teve uma diferença mínima. Um batimento. Então a equação estimou com altíssima acuracidade a competência cardíaca máxima dele. Agora percebam que esse outro acadêmico,
ele teve um valor real medido no teste de esforço máximo progressivo de 190 batimentos por minuto. Ao passo que, ao usar a mesma equação, 220 menos a idade, o valor estimado foi 195. Isso aqui é uma pessoa, obviamente, de 25 anos, 220 menos 25, 195. Então, para essa pessoa, nós já tivemos aqui 5 batimentos de diferença, não mais um. Podemos considerar ainda a equação como acurada, com precisão, mas a precisão já não foi exatamente a mesma aqui. Aqui a precisão foi bem grande, com um erro apenas de 1 batimento. Aqui, uma variação, um erro de 5 batimentos. Isso implica um pouco depois na prescrição, quando eu precisar da variável frequência cardíaca máxima para fazer um cálculo prescritivo de dosificação de carga, eu já tenho uma pequena variação entre a realidade da pessoa e o estimado para a pessoa. E se eu não tiver a realidade e usar só o estimado, eu já tenho um pequeno viés no meu cálculo para estimar as doses de carga, um pequeno viés incutido ali. Ok? Tranquilo, mas isso é superado. É tranquilo, diria ainda, para a prescrição. Agora, observem bem, esse indivíduo aqui, esse acadêmico da FURB, da disciplina de base metodológica do condicionamento físico, que fez também o teste, isso foi uma aula ontem que nós tivemos, fez também o teste, ele acusou uma frequência cardíaca real de 215 batimentos por minuto, sendo que o máximo estimado para ele é 199, porque é um indivíduo de 21 anos. 220 menos 21, 199. Esse indivíduo também tinha 21 anos, 199. Então a estimativa para os dois cai a mesma, quando eu tenho indivíduos com a mesma idade para essa equação. A estimativa é a mesma. Porém, percebam bem, a realidade do indivíduo bate com a estimativa, a realidade do outro indivíduo está muito diferente da estimativa. Olha a diferença. 16 batimentos. Isso acusou 16 batimentos acima do estimado, mas poderia dar abaixo do estimado também. Pode ser maior ou menor. Então aqui foi acima do estimado. Isso já é um viés maior na hora do cálculo para dosificar uma planificação de treino, aeróbio, por exemplo, usando a frequência cardíaca máxima como um elemento de cálculo. Que aqui também no Treino em Foco, se você está nos assistindo no site ou está nos assistindo no YouTube, temos uma videoaula de 30 minutos mostrando o cálculo de zona-alvo, como é que se faz. E esse cálculo de zona-alvo precisa da frequência cardíaca máxima real ou da estimada, né? Então isso mostra que estimado é estimado. Para algumas pessoas pode ser muito preciso, para outras pessoas pode incorrer num viés de variação. Esse é um primeiro ponto para discutir na videoaula de hoje, essa questão de usar a equação ou medir na prática. Quando que eu uso a equação? Quando não for possível fazer o teste máximo. Então, se eu tenho um indivíduo que tem um problema de hernia de disco, uma dor no joelho, uma artrose que impede a correr, por exemplo, fazer um esforço de correr ou caminhar num teste ergométrico de inclinação e que venha potencializar aquela lesão, não posso fazer, porque ele tem um problema ortopédico que se eu aplicar um teste máximo, eu posso piorar aquele problema ortopédico. Totalmente contraindicado eu fazer um teste máximo, eu tenho que vir para as equações, mesmo correndo o risco de ter um viés maior, mas eu não tenho como fazer. Um cardiopata, um indivíduo cardiopata de um nível razoável e que seja pelo médico cardiologista orientado a não fazer esforços vigorosos, eu não posso aplicar o teste máximo, eu tenho que partir para estimativas da frequência cardíaca máxima. Um obeso que pode ter um problema metabólico forte associado ou a sobrecarga corporal pela obesidade ser muito grande, talvez se torne mais um caso onde eu não possa fazer o teste máximo e obter o valor real e preciso, nesse caso, obrigatoriamente, trabalhar com estimativas. E, como eu disse, trabalhando com estimativas pode ser valores muito próximos ao real ou com viés. Então esse é um ponto que tem que ser analisado quando se faz prescrição, principalmente quando se usa prescrição e equações, que quando são equações existem erros incutidos, pequenos ou grandes. Prudência na prescrição. Isso que nós poderíamos falar num ponto inicial. Muita prudência nessa prescrição. E outro detalhe, eu nunca sei se eu não tenho o teste máximo, eu não pude fazer. Eu tive que lançar a mão da equação, eu nunca sei se a diferença vai ser pequena, porque eu não tenho esse dado. Aqui eu tenho. Com os alunos em aulas aqui na FURB, nós tínhamos o dado real e estimamos, e aí temos os comparativos. Então ficou muito fácil dizer que para esse indivíduo o viés foi pequeno, quase zero, e aqui foi grande. Mas quando eu não faço o teste máximo, eu não tenho essa medida. Então eu não tenho esse comparativo. Então eu não sei se esse valor está sendo bem estimado ou não, eu não sei se esse valor está sendo bem estimado ou não para esse outro indivíduo, e para esse outro indivíduo eu também não sei se a estimativa está ou não correta. Então esse é um outro ponto. Então quando eu vou prescrever via equação,
prudência, como eu já havia dito antes. Por esse fato, aqui eu sei que o viés foi grande, aqui eu sei que foi praticamente o ponto estimado correto com o real. Mas quando eu não tenho o teste máximo, eu não sei quem está sendo estimado com precisão e quem não está sendo estimado com precisão. Então, muita prudência na prescrição. Mas como vocês estão vendo aqui, e como eu comentei alguns dados ao longo da videoaula, nós temos mais dados aqui na aula. E esses outros dados são dados bem interessantes que eu vou trabalhar na próxima videoaula, mostrando para vocês principalmente o comportamento de recuperação e discutindo a questão do lastro fisiológico, que é bem interessante. Videoaula de hoje, nós focamos em discutir a questão de usar equações preditivas da frequência cardíaca máxima e o erro incutido nessa equação, pequeno ou grande, e sem fazer o teste máximo, eu nunca saberei se o erro é pequeno ou grande incutido na equação e por isso, prudência no momento da prescrição. Fiz o cálculo, tudo feito, tudo correto, segui aqui o vídeo do Treine Foco que nós temos sobre esses cálculos de zona-alvo, fiz tudo certinho, só que eu usei estimativa, então eu não sei se lá naquela estimativa havia uma incoerência razoável, zero, ou uma incoerência grande, um viés grande naquela medida. Tá ok? Fica essa mensagem então, fica essa observação, muito cuidado personal trainer, muito cuidado profissional de educação física ao prescrever. Deve fazer, deve utilizar a equação? Sim, se não for possível fazer o teste máximo, mas prudência no momento, porque eu não tenho certeza do que está acontecendo. Tá ok? Valeu, galera, muito obrigado quem acompanha o nosso vídeo, muito obrigado quem está curtindo o Treine Foco. Falei no começo, falo no final. Muito obrigado mesmo. Se você está batendo por aqui a primeira vez, conheceu hoje o Treine Foco, gostou do vídeo? Curte aí. Gostou do canal? Deu mais uma espiada por aí? Gostou do canal? Assina o canal, divulga para as outras pessoas, nos ajuda, nos dá uma moral, nos dá uma força. Valeu, obrigado!